Fala, mosqueteiros e mosqueteiras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, rapaziada, na noite de hoje, o Corinthians enfrentou o Botafogo pela 17ª rodada do Brasileirão, lá no Rio de Janeiro, no Newton Santos, e acabou arrancando um empate, tá? Depois de um primeiro tempo horroroso, conseguimos aí mudar de ritmo, mudar de mentalidade no segundo tempo e arranjamos um gol marcado por Memphis Depay aos 83 minutos, e eu afirmo com vocês aqui, dava para ter sido 3-1 Timão no jogo de hoje. E bom, rapaziada, antes de falar sobre o jogo em si, gostaria de pedir aí quem curte, quem apoia o canal aí, se inscreva e deixe seu like, tá certo? Pra dar um apoio brabo. E aí, né, pra quem tem a bufunfa aí, né, tem aqui o Live Pix também, que vocês podem contribuir diretamente, pelo menos enquanto o canal não é monetizado, tá certo? Eu gostaria de começar falando sobre esse jogo aqui, que sinceramente... eu não esperava esse segundo tempo, não. Depois do filme de terror que eu vi no primeiro tempo, eu não esperava o que aconteceu no segundo tempo, não. Sinceramente, assim, me surpreendeu. E eu acho que as substituições, logo do começo, logo que voltaram do intervalo, foi o que possibilitou essa mudança. E, em especial, uma que é o nosso 9, um dos melhores centroavantes do Brasil, YA9, conhece? Yuri Alberto, o ex-abusivo que sempre bate na Ariel, que o Santos, e nos DVD, que é o Colorado, né, o Internacional. Pois é, esse cara é monstro. Hoje ele perdeu uma chance, né, mas tudo bem, o cara ficou mais de um mês aí lesionado, voltou antes do esperado e já jogou 45 minutos no jogo, assim, de reestreia. O cara já jogou um tempo inteiro, rapaziada. Então, temos que aplaudir Yuri Alberto. E eu, sinceramente, acho que o time muda a mentalidade, muda o estilo a partir do momento que ele entra, tá? Mas, começando do princípio, o primeiro tempo, assim, se você não viu esses 47 minutos, né, com o acréscimo aí. Se você não viu esses 47 minutos de jogo, você não perdeu absolutamente nada, sendo corintiano, né, porque a não ser que você goste de ver outros times amassando o Corinthians em tudo aí, o Corinthians só recuado com 10 atrás e o Romero na frente ali, né, aí foi um bom tempo pra você, né, se você é desses, ou seja, você não é corintiano, mas um amasso do Botafogo. Infelizmente não tem como descrever de outra forma, não tem como, porque realmente foi um amasso do Botafogo. Tenho respeito pelo time, tá? Então não vou xingar, não vou cornetar aqui também, mas eu acredito fielmente que eles deram uma vacilada monstra no segundo tempo, viu? Porque no primeiro tempo eles amassaram a gente, mas aí no segundo tempo a situação ficou bem diferente, tá? Então o que eles tiveram de soberania no primeiro tempo é totalmente o inverso da forma que eles jogaram no segundo tempo. Então, que bom pra nós, né? Mas que ruim pros torcedores do Fogão aí, viu? Porque, sinceramente, o gol dos caras foi pelo Arthur Cabral, né? É um recém-contratado até, acho que ele jogou até o jogo do Mundial contra o Palmeiras. Mas, enfim, né? A gente sempre começa a tomar gol desses caras aí. Os mais improváveis a gente toma gol, mano. Então aí é jogador novo, jogador velho principalmente, né? A gente sempre toma gol. Enfim, tomamos gol desse cara, um gol horrível, tá? Diga-se de passagem. É verdade, o Botafogo nos dominou. Mas o gol que os caras arranjou também foi o pior que eles podiam arranjar ali no primeiro tempo, cara. Horroroso, tá? Uma falha, assim, uma defesa do Corinthians completamente horrorosa, que a gente já tá acostumado, né? O que a gente viu contra o Cruzeiro, que inclusive peço perdão não ter tido um pós-jogo, mas eu estava mal, não consegui gravar, e aí depois já não adianta, né? Um dia depois, 2 dias depois. Então o que a gente viu ali foi uma exceção monstra, viu? Porque hoje é o normal. Se você pegar aquele lance ali, o lance do gol do Botafogo, você define o que é o sistema defensivo do Corinthians em 2025, tá? Assim, uma falha grotesca, todo mundo furou, não conseguiu cabecear a bola, não conseguiu dar um chutão, nem que se fosse um chutão pra trás, né, que é horrível já, não conseguiram interceptar e o Arthur Cabral conseguiu mandar pro gol, tá, porque foi um cruzamento e aí relou na cabeça de um jogador do Botafogo que o Hugo tava marcando essa jogada, né, um cabeceio direto pro gol, então ele pulou. E aí ele pulou e aí ele teve que se agarrar na trave pra não cair e ficar no chão lá. Só que não deu tempo dele voltar e os defensores do Corinthians são horrorosos, sem exceção. E tomamos o gol aí do Arthur Cabral, tá? E aí, sinceramente, esperava mais gols do Botafogo, porém, o Corinthians estava com todo mundo atrás, né, gente? Então, em algum momento ali, né, tomamos o gol.
o Corinthians mudou um pouquinho ali a mentalidade, né? Tentou manter um pouco mais a bola quando dava, né? Porque a pressão do Botafogo era forte. Mas aí conseguimos evitar, porque se a gente tivesse tomado mais gols no primeiro tempo, não tinha conseguido esse gol no segundo tempo, tá? Então, muito importante a gente ter conseguido segurar o resultado aí na primeira etapa. E assim foi, depois de uma primeira etapa horrorosa, tá? Que já era o esperado, porque quando você escala um time misto para poupar jogadores, os guerreirinhos vagabundos que ficaram mais de um mês de férias, quando nem o time que voltou do Mundial, que acabou dia 13, tudo bem que eles voltaram mais cedo, né? Mas, enfim, eles jogaram o Mundial enquanto a gente estava de férias e eles não estão poupando. Agora, a gente poupa. Sempre que é assim a gente poupa, porque dia 30 tem um jogo lá da Copa do Brasil contra o Palmeiras, é a próxima partida do Corinthians. Se jogar que nem o Corinthians do primeiro tempo de hoje, sinceramente, nem que seja por 2 minutos jogando assim contra o Palmeiras, na Neoquímica Arena vai tomar 2 gols. Não pode, o time, a mentalidade, a forma de jogar do time que entrou em campo não pode se repetir em mais nenhuma partida, em nenhum minuto sequer. Não importa se está ganhando de 10-0 ou perdendo de 10-0. Não tem como. Só para vocês terem um pouco de noção do quão horroroso foi o primeiro tempo, tá? Eu não consegui ver todos os lances, mas o que eu vi ali já foi o suficiente para ficar horrorizado. Então quem viu tudo então, meu amigo. Mas aí, no intervalo, depois de uma escalação horrorosa do Dorival, né, que decidiu poupar os guerreirinhos aí, no segundo tempo ele viu, cara, vou tentar fazer o time jogar um pouco de futebol aqui, né? Faz tempo que eles não jogam esse esporte aí. E aí ele entrou com muitas substituições de uma vez, mas queria dar destaque, é claro, para Memphis Depay e Yuri Alberto, tá? Memphis foi quem fez o gol, é verdade, mas o Yuri também foi muito importante. E assim, o Dorival meio que bancou, tá? Acredito que ele bancou, porque colocar o Yuri Alberto 45 minutos de jogo num campo sintético, que foi o mesmo que lesionou ele há mais de um mês atrás, isso aí foi uma aposta do Dorival, tá? E dessa vez deu certo. Ainda bem que ele não se lesionou de novo, cara. Senão, cara, não ia dar certo o bagulho aqui, não. Mas voltamos aí a campo. E aí um pouco mais pra frente entrou o Bidu. E de novo, parece que é um esquema que o Dorival está gostando. Já falei disso em outro jogo. Anguilere e Bidu jogando juntos, tá? Não exatamente uma dobra de lateral, mas ali, por nome, acaba sendo uma dobra, né? Mas no campo mesmo, não, né? Tá gostando de usar o Bidu com a perna trocada também. Não acho muito legal, apesar dele ser mais ofensivo. E o Anguilere, gente, o Anguilere, assim, sinceramente, é complicado, viu? O cara jogou ali 4 partidas bem, né? Que foi ali quartas, semis e as 2 finais do Paulista, 4 jogos. Depois disso, foi caindo de nível, assim, ó, tá só ladeira abaixo, filho. E hoje, assim, tão ruim quanto a gente já tava vendo. Então, tomar cuidado, né? Não dá pra confiar muito nele ali pra defender. E o Bidu é mais pra ataque, né? Ele funciona mais como um meia esquerdo, né? Até um ponta, né? Já que a gente não tem... Mas, porque Thales, Magno e Romero é brincadeira, né? Mas enfim, no segundo tempo o cenário bem diferente. Muita pressão do Corinthians, tá? Surpreendentemente, depois de um primeiro tempo avassalador por parte do Botafogo, veio a vez do Corinthians. Depois de alguns poucos minutos, a gente já conseguiu criar mais. E foi assim até o final do segundo tempo, tá? A defesa melhorou um pouco, tá? Não tomamos muitas chances claras ali. Chances claras, não sei, mas chances teve umas 3 ali, né? Mas, enfim, os jogadores chutaram para fora, né? Então, nem considero muito. Mas, então, com essa pressão do Corinthians surpreendente, parece que o Botafogo não estava esperando, assim como os torcedores corintianos não estavam esperando isso. Então eles se perderam um pouco ali, eu acredito. Não conseguiram seguir as instruções do Ancelotinho, né? E desandaram em campo. E isso é muito bom pra gente, porque a vitória dos caras era iminente, tá? Com base no primeiro tempo. Mas conseguimos nos recuperar. E assim, sinceramente, tivemos aí 3 chances claras de gol, tá? E 2 eu posso falar pra vocês aqui, né? Só que acredito que uma foi depois que o gol já saiu, né? Então, antes do gol, pressão do Corinthians e o jogo se modificando ao longo dos minutos. Realmente um resultado surpreendente ali do Corinthians em campo.
E aí, aos 83 minutos, numa jogada ali, né, de sobra, né, mas enfim, gol é gol. O Tchoka conseguiu ajeitar e o Memphis meteu meio que um voleio ali, né? E no cantinho, canto esquerdo pra gente, canto direito do goleiro, né, do John. E pronto, gol do Corinthians, tá um gol bem bonito. O Ranieri tava na frente da trajetória da bola, mas ele percebeu e saiu, tá? Porque senão ele poderia ser acusado de estar obstruindo a visão do goleiro, né? E aí o gol poderia ser anulado, porque com a gente acontece qualquer coisa, meu amigo. Mas isso não aconteceu e finalmente, depois de pressão, tá? O Corinthians conseguiu fazer o gol. Memphis Depay, pra quem xinga, só ele, tá? Só ele. Reclamar dele, cobrar, beleza, também cobro, também reclamo. Mas aí você achar que o maior problema é ele, do elenco, irmão, você tá de brincadeira. O problema não é o Memphis Depay e hoje ele só reforça isso que todo mundo que realmente tem um cérebro sabe. Então com esse gol, beleza, e aí mais pressão do Corinthians. O Corinthians não desacelerou tanto assim. Quem desacelerou foi o Botafogo. Pelo jeito eles estavam ali realmente pensando que poderiam, tava para surgir ali, né, o segundo gol do Corinthians, a virada, poderiam tomar a virada. Infelizmente não aconteceu, mas poderia, calma. Antes do gol, o Yuri Alberto perdeu uma chance clara de gol, tá? Ele ficou sozinho ali, a perna esquerda dele, né? E parece que o cara é melhor com a perna ruim do que com a perna boa, né? É brincadeira esse Yuri Alberto. Mas dessa vez, realmente, a perna ruim fez jus ao nome, né? Perna esquerda ali, né? Saiu cara a cara com o John e ele acabou chutando ali bem pra fora. E aí passou à esquerda do gol, foi pra fora mesmo, não foi nem na trave, foi até um pouco longe do gol, mas foi uma grande chance, tá? E enfim, acredito que se ele tivesse voltado 2 jogos antes, ele fazia esse gol, tá? Ele já estaria com ritmo pra fazer esse gol. Mas, tudo bem. E mesmo assim, ele participou, ele correu, ele marcou, ele voltou para marcar. Então o Yuri Alberto é uma peça-chave nesse Corinthians que hoje estava sem o Garro, tá bom informar. Sem o Garro, o Corinthians foi herói no segundo tempo e conseguiu esse empate. E a outra chance clara de gol que veio depois, né, foi mais pro final do jogo mesmo. Que sinceramente ali eu acho que foi uma questão de fazer um passe um pouco mais forte. Uma jogada boa do Corinthians ali pelo lado direito, mas ali, né, chegou no Carrillo, o Carrillo podia chutar, não quis tocar pro Memphis, né? O Yuri Alberto estava um pouco atrás do Memphis, se cruzasse acabaria chegando nele, mas o melhor a se fazer era passar pro Memphis, né, que estava bem perto. Mas o passe foi fraco e o defensor do Botafogo conseguiu cortar, conseguiu tirar. E o Memphis estava pronto para chutar, cara. Deu até dó, porque era um gol desenhado. Imagina, o cara volta aqui, pá, faz 2 gols, irmão, para calar a boca dos críticos. Mas fez um e garantiu 1 ponto pra gente, tá? Quase foram 3. Então não reclame só do Memphis, reclame de todos que merecem, tá? Todos. E hoje não é um jogo para se falar do Memphis, nem do Yuri Alberto. E bom, a situação é essa, né? O Corinthians ali, o time misto que o Dorival escalou, horroroso, completamente tenebroso, me deu ânsia. Mas no segundo tempo melhoramos demais e arranjamos um gol que poderiam virar 2 ou 3, tá? Então quase que a gente aplica uma virada histórica em cima do Botafogo. Então é isso, rapaziada. Então eu valorizo esse empate porque o meio-campo do Corinthians não existe, né? Tinha o Carrillo ali, né, pra criar, mas aí não tinha o Garro, acabou a criação, porque bidon é toque pro lado e toque pra trás. De vez em quando ele joga bem, que nem contra o Grêmio, né, que ele fez o golaço do Iniesta, né? Mas assim, é 100 partidas. Então, sem um meio campo bom, né, é difícil ter jogada de ataque, porque os atacantes têm que voltar. Se eles têm que voltar, não tem como fazer uma jogada em profundidade, ou no mínimo dificulta demais essas jogadas, né? Então, o atacante tem que carregar a bola do meio de campo até o ataque para conseguir chutar, e aí é muito difícil, né, rapaziada? A gente sabe. Então, tivemos 2 do trio GYM, né? O Garro, Yuri e o Memphis. Tivemos o Yuri e o Memphis no segundo tempo. Contra o Palmeiras, dia 30, teremos o trio Gym, né? O trio que em inglês é academia, né? Ginásio. Teremos eles contra o Palmeiras, contra a Porcada, dia 30, quarta-feira, tá? Então, vou tentar fazer um pós-jogo, mas o jogo vai acabar tarde, né? Então não garanto nada. O que importa é que o Corinthians jogou surpreendentemente bem no segundo tempo e conseguiu o empate.
Espero que agora, com um pouco mais de ritmo pro Yuri, ele amasse a porcada e faça do Palmeiras o seu novo filho, tá? Dia 30 e depois dia 6, se eu não me engano. Acho que era dia 7, mas foi pro dia 6, né? Acho que é. Então é isso, rapaziada. Vamos em busca da classificação, né? Porque se não classificar, realmente Dorival complica, cara. Porque é a escalação de hoje, poupar jogador, quer jogar no 4-3-3, enfim, muitos motivos. Se cair pra porcada, tchau. Mas por enquanto vamos apoiar, porque agora não estamos mais em posição de demitir ninguém. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E aguardo o próximo jogo, né? A próxima vitória do Corinthians, porque eu quero ganhar, pelo amor de Deus. Falou!